Olá! Nessa aula eu vou discutir o que é contabilidade gerencial, quais são os seus usos e algumas habilidades necessárias ao gerente. Essa aula ela se refere às páginas 2 a 14 do livro e eu vou começar pela contabilidade financeira, o que não é a contabilidade gerencial. A contabilidade financeira ela informa as coisas a quem está fora da organização e enfatiza os desdobramentos de acontecimentos passados. A contabilidade financeira ela tem que ser objetiva, verificável, precisa e totalizante. Para comparar indicadores de centenas de empresas, por exemplo, investidores precisam de determinadas informações sobre cada uma. Para calcular o imposto devido por uma indústria, um conjunto de números precisa ser declarado por essa indústria, né, ao governo. Para saber se a minha distribuidora de bebidas, por exemplo, pode aderir ao Simples, ou saber qual é o capital social da minha empresa, vários relatórios são necessários e eles têm que estar em conformidade com o GAAP, é o Generally Accepted Accounting Principles, né, que são os princípios contábeis geralmente aceitos. São princípios geralmente aceitos de contabilidade, né? Tem até um nome para isso. E padrões internacionais, né? Tem que seguir padrões internacionais esses relatórios. A contabilidade financeira ela é obrigatória e ela precisa ser assinada por um profissional habilitado. A contabilidade gerencial, que é o que nós vamos estudar aqui, ela é diferente. Ela informa as coisas aos gerentes da organização e enfatiza as decisões que afetam o futuro. Então a relevância de determinada coisa, o tempo certo de ter uma determinada medida, o desempenho da organização em comparação com outras organizações ou em comparação com a própria organização ao longo do tempo, né? Então, para decidir, os gerentes eles precisam de informações sobre segmentos, sobre partes ou atividades de uma organização, que podem ser aí produtos, filiais, setores, divisões e até processos ou um determinado segmento daquele público, daquele mercado, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma distribuidora de cerveja que atende todo o estado, uma distribuidora de bebida, água tônica, viu? Não é escola, não. Água tônica. Então, se eu tenho uma distribuidora de bebida que atende todo o estado, o que eu tenho? Eu tenho uma lista de municípios, né? E aí eu vou comparar quais são os custos que eu tenho para atender cada município e qual é a receita que eu obtenho daquele município. E aí eu vejo ali o lucro, né? E decido quais são as prioridades, né? Tem lugar que não vale a pena atender? Vale a pena montar postos avançados de distribuição? Onde? Né? Então assim, a contabilidade gerencial ela não é obrigatória, mas ela ajuda os gerentes no planejamento, no controle e na tomada de decisões. É uma coisa bem lógica. O que é o planejamento? Planejamento é saber para onde ir. Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer direção serve. Isso é de Alice no País das Maravilhas. Vão assistir lá que vocês vão ver. Sabendo para onde ir, você vai fazer o quê? Você vai estabelecer um plano de ação, você vai fazer um orçamento desse plano, vai estimar a receita futura e vai ser capaz, inclusive, de calcular quando você vai ter retorno do investimento que está sendo feito. Isso é um planejamento simples de uma empresa. Se for, por exemplo, uma candidatura, uma campanha de um deputado estadual, por exemplo, você faz o plano de ação, faz o orçamento desse plano, estima os votos que você vai obter em cada lugar e calcula onde vale mais a pena investir. Isso é quase uma arte, né? Inclusive, o seu nível de detalhamento ele vai depender, por exemplo, de quantas pessoas vão executar aquilo que está sendo planejado, né? Do nível de controle que você vai ter sobre aquilo que foi planejado.
é, 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 bom, tem uma infinidade de outras variáveis que vão afetar o nível de detalhamento do plano de ação, mas como a disciplina aqui é contabilidade, você já teve uma noção de como a contabilidade gerencial pode ajudar o gerente na atividade que ele tem lá de planejamento. O controle, né? A contabilidade gerencial ajuda no planejamento, do controle e na tomada de decisões. O controle, ele envolve obter retorno das coisas, ter o feedback, ver se está tudo saindo conforme foi planejado. Como é que faz isso? Cada item do plano de ação que você criou, que você desenvolveu, precisa ter indicadores que te dê visibilidade, maior visibilidade sobre o alcance dos objetivos propostos. E se for o caso o objetivo não esteja sendo alcançado, você vai precisar fazer um ajuste no sistema, tá certo? Então assim, os indicadores financeiros, indicadores contábeis, né, eles são os mais óbvios e de fato eles são muito importantes, mas eles não têm que ser os únicos, né? Vocês precisam também de indicadores sociais, de indicadores dos stakeholders, que aí são os funcionários, os fornecedores, os clientes, os envolvidos na sua organização, né? Vários outros têm que ser considerados. Mas como a disciplina aqui é contabilidade, você já tem uma noção de como os números, né? A contabilidade gerencial pode ajudar o gerente na tarefa de controle. A tomada de decisões, ela envolve a definição das alternativas de ação, das consequências dessas alternativas e da escolha da alternativa cuja consequência mais se aproxima do objetivo organizacional. Assim, para você saber para quem vender, como vender, né? Isso envolve informações contábeis que apontam para aquela maximização dos lucros que vocês estudaram lá atrás em economia da engenharia, né? Que nem sempre é onde a gente imagina que seja. No livro tem até uma parte que diz assim, ó, por exemplo, uma empresa pode decidir se deve ou não implementar um novo sistema de software, fazer upgrade em um equipamento ou oferecer mais treinamento aos seus funcionários. O lance aqui, né, de você usar a contabilidade para tomada de decisões, para o planejamento ou para o controle, o lance é você ser criativo e adaptável. É envolver novos dados para fundamentar, para sustentar as decisões que você toma. Então, planejamento, controle e tomada de decisões afetam o marketing da empresa, afeta as operações da empresa, afeta os recursos humanos de uma organização, né? Então é uma coisa aí que a gente tem que prestar atenção, é de você usar de forma consciente esse instrumento, a contabilidade gerencial no seu cotidiano dentro da organização, para poder fazer planejamento, fazer controle e fazer tomada de decisões. Tudo isso muito bem fundamentado, muito bem sustentado. Por que você está fazendo isso desse jeito? Estou fazendo por causa disso, 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 né? Então você tem que ter essas respostas aí na ponta da língua.